No vídeo de hoje eu vou defender a geração Z e explicar por que a maioria das críticas em cima dessa geração são desonestas. Por que eu considero a geração Z uma grande vítima das gerações anteriores? Porque a gente vai experimentar um colapso no futuro. É só você ver a previdência, os gastos estatais, para começar a inflação alta. Eu sou uma pessoa que costuma conversar muito com pessoas bem mais velhas que eu, principalmente pessoas de 45 anos para cima. E tem relatos que eu já ouvi de pessoas contando que trocaram uma televisão por um terreno. E naquela época, apesar dos filhos, apesar de toda a dificuldade, as pessoas conseguiam comprar um terreno, conseguiam comprar um carro, conseguiam manter uma casa cheia de filhos. E hoje o nosso trabalho não vale muita coisa. Como que a gente vai comprar uma casa, comprar um carro recebendo um salário mínimo que a maioria das pessoas da geração Z entram no mercado de trabalho recebendo um salário mínimo? É praticamente inviável. Ah, mas o salário era baixo naquela época. Sim, é verdade, mas o salário naquela época comprava muito mais coisas que hoje. E mesmo com a hiperinflação, as pessoas conseguiam comprar uma casa, conseguiam comprar um carro, conseguiam comprar bens. Hoje você se mata de trabalhar na escala 6x1 e mal consegue se sustentar. Aí chega esses caras mais velhos aí, que gostam de falar que a geração Z é a geração do mimimi, e ficam se vangloriando, dizendo que na época deles eles já tinham filhos, já tinham carros, já tinham casa. Mas eles se esquecem que naquela época o trabalho valia muito mais do que hoje. E também, se a gente passar para a parte dos concursos públicos, eu lembro de pessoas que serviam no Exército, elas relatando que quando serviram no Exército na década de 90, eles terminavam o ano obrigatório deles e a polícia militar chegava oferecendo trabalho. A única coisa que tinha que fazer era saber ler e passar no curso de formação. Hoje, dependendo da polícia que você quer entrar, eu acredito que todas as polícias militares do Brasil, de qualquer estado aí, você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar até o talo. E isso falando de concurso de polícia. Eu lembro no Exército, uma vez, eu conversei com um capitão e ele disse que fez a prova da ESA porque ele queria uma dispensa. Naquela época, se você fizesse a prova da ESA no final de semana, você ganhava uma dispensa e saía da escala de serviço. E ele foi fazer a prova, não tinha nem estudado. E passou. Hoje ele é capitão e está aposentado. Hoje, para você passar na prova da ESA, você tem que sentar a bunda na cadeira, tem que estudar, tem que pagar curso. E por mais que a maioria das pessoas gostam de falar que a prova da ESA é fácil, não tem essa moleza não, tá muito concorrido. Olha o concurso da ESA no ano passado, 1.100 vagas. Aí você vai ver a quantidade de inscritos, 96 mil. Em 2023... foram mais de 100 mil candidatos. Agora tu imagina o quanto é concorrido um concurso onde uma pessoa no passado, querendo sair da escala de serviço, não tinha nem estudado, fez a prova e passou. Para você ser professor naquela época, eu lembro que bastava você ter o ensino médio. E hoje em dia, se você pegar a maioria desses professores mais velhos, pelo menos eu falo por experiência própria, são professores que não manjam muito do assunto que eles ensinam. Eu lembro de uma professora de português que naturalmente ela sabia explicar o conteúdo porque era anos de ensino, mas se você fizesse uma pergunta muito específica, às vezes de interpretação de texto, ela não conseguia responder de maneira correta. Eu lembro que uma dessas professoras de português que eu tive fez a correção das questões do Enem. Depois eu fui conferir na internet e ela errou bastante questões. Para você ver o nível das pessoas dessas gerações que criticam a geração Z. Também tem a parte das ideologias. Mas, apesar de eu discordar do progressismo, eu não julgo muitas das vezes porque quando eu vim morar em Brasília, eu vim do Nordeste, e eu já vim com a cabeça bem definida de que o PT não prestava, de que o Lula era um ladrão. Mas tinha uma professora de história que militava bastante nas aulas. Ela era metade da aula explicando o conteúdo e a outra metade falando mal do Bolsonaro, que o Bolsonaro era o candidato na época para concorrer com o Haddad. E como ela era bem mais estudada do que eu, ela conseguia me convencer certas coisas, como por exemplo, ela militava muito contra a redução
da maioridade penal. E eu, com 16 anos na época, eu sabia muito bem que se você faz algum crime, alguma maldade naquela idade, você está tendo a consciência do mal que você está fazendo. E da forma que ela explicava, quase que ela chegou a me convencer sobre isso. Eu lembro que ela convidou os alunos a aderir a uma greve na época, e essa greve tinha como pauta a melhoria da educação do Distrito Federal. E aí eu fui pesquisar melhor sobre a greve e a principal pauta da greve, na verdade, era reajuste salarial dos professores. E se você tiver desavisado, nunca parou para pensar sobre política, você acaba caindo na lábia dessas pessoas. Aí as pessoas agora julgam a geração Z pelas ideologias, mas as más escolhas dos políticos que impuseram essas ideologias no nosso país vieram dessas gerações passadas. Eles votaram nos políticos que fizeram as merdas no passado. Também teve a crise econômica que a gente enfrentou, que foi a crise do Covid. Grande parte da geração Z estava entrando no mercado de trabalho nessa época e tomou um baque enorme, porque quando você forma interessante que você consiga uma vaga de emprego logo no começo. Assim que você sai da faculdade, é bom você já conseguir um estágio ou um emprego na sua área. E estava difícil para todo mundo, não só para a geração Z, como para as outras gerações também. E a gente já entrou no mercado de trabalho enfrentando uma crise. E também tem o fato de que a gente vai sustentar por anos as gerações anteriores com a Previdência, mas não vamos aposentar. Inclusive faltou até um aposentará aqui, ó. Mas enfim, vamos passar anos sustentando as gerações que nos criticam, para quando chegar a nossa hora de aposentar, não vamos conseguir, porque essa previdência já está insustentável. Ou seja, vamos enfrentar um colapso no futuro, porque se você recebe um salário mínimo, que a maioria das pessoas recebem um salário mínimo, como que você vai conseguir tirar um dinheiro para pagar a própria previdência? Agora vamos falar das qualidades da geração Z. É uma geração que não está disposta a se matar no trabalho. Esse aqui é o Economista Sincero, né? Ele é um youtuber que eu acompanho quando se trata de economia, porém eu quase sempre discordo dele quando ele fala da geração Z. Preste atenção no vídeo. Para variar, saiu mais uma notícia de que as empresas estão demitindo a geração Z. Isso aí, as empresas contratam, 2, 3 meses tem que demitir. Por quê? Péssimo comportamento, não sabe se vestir, não quer trabalhar no horário e principalmente o ego do tamanho de um elefante, cara. É muito difícil lidar com essa geração. Eles não querem fazer determinados trabalhos que não está no job description. Porra, cara, faz aí o trabalho, cala a boca e trabalha, cara. Você vai crescer na empresa, se você começar a trabalhar mais, você quer fazer o quê? Então, bom, você vê que ele usa o argumento de que se você trabalhar mais do que foi definido no contrato, você vai crescer na empresa, o que não passa de lorota. Se você cair nesse papinho, você vai trabalhar fora do horário, você vai se estressar, vai ter um desgaste emocional gigante e você acha que vai ser reconhecido por esses caras aí? Não vai. Você acha que o cara que está pensando desse jeito, se você estiver se matando para trabalhar, para dar o sangue pela empresa, você acha que ele vai notar? Você acha que ele vai te promover? De jeito nenhum, ele vai promover alguém mais experiente ou algum cupincha dele dentro da empresa. Resumindo, dificuldade de trabalhar com essa geração. Mas eu não estou aqui para reclamar da geração, eu estou aqui para falar o seguinte: se você é da geração Z, meu amigo, você está na melhor época da humanidade para crescer numa empresa e ganhar dinheiro. Você está na melhor época. Aproveite, tá? Isso aqui também é papo furado, porque a concorrência hoje em dia é surreal. Hoje tem muita gente no mercado de trabalho. E essa conversa aqui, isso é boa para empresário. Esse papo de que se você se destaca, que você sua a camisa pela empresa, se você fizer isso, você vai se destacar, só é bom para o empresário. Para o trabalhador, isso significa desgaste emocional, significa saúde comprometida. E se você quiser mesmo dar o sangue por alguma coisa, vai abrir a tua própria empresa. Abre o teu próprio negócio. E até isso a gente encontra uma dificuldade maior, porque a gente sabe que o governo, não só o governo do Brasil, como o governo até das grandes potências, vem numa onda crescente de esmagar o pequeno empreendedor. A geração Z
é uma geração com a mente mais aberta. Hoje em dia, com a internet, com a quantidade de conhecimento que a gente tem, é muito difícil, pelo menos é a minha opinião, é muito difícil que ideologias como o fascismo, como o nazismo, ou até como o comunismo, estilo Stalin, volte a ser implantado nos grandes países, principalmente os países livres de hoje, como os Estados Unidos e os países da Europa. E tem gente que discorda disso, obviamente, mas é uma geração, a geração Z é uma geração que tende a mudar de opinião mais fácil do que uma pessoa das gerações anteriores. Se você pega uma pessoa aí de 40 anos pra cima, é uma pessoa extremamente cabeça dura. Ela se acha a dona da verdade, por mais que você apresente argumentos, não que algumas pessoas da geração Z não seja assim, mas por mais que você apresente argumentos, a pessoa não está disposta a mudar a opinião. E essa mente aberta da geração Z está mais disposta a mudanças. Essas mudanças podem ser tanto para o bem quanto para o mal. Se você levar em consideração que a geração Z vai levar a nossa sociedade para um caminho pior do que ela está hoje, é muito mais fácil você reverter isso com a geração Z do que com as outras gerações. É uma geração que está mais disposta a mudar a opinião, apesar de existirem muitos da geração Z que são progressistas. O que também pode fazer com que no futuro a geração Z crie um movimento que leve o mundo em direção à liberdade. E eu acredito que até mesmo em países mais autoritários, países do Oriente Médio, países da África, a partir do momento que a informação descentralizada através da internet chegar cada vez mais nos jovens desses países, é bem provável que esses jovens de hoje, no futuro, levem esses países em direção a mais liberdade. É uma geração também que está disposta a ter menos filhos, e isso se deve muito à inflação elevada. Hoje é muito difícil você criar 4, 5 filhos como as gerações anteriores faziam, porque o trabalho hoje pouco vale. E a geração Z está mais disposta a adotar o Bitcoin. O Bitcoin ele pode ser uma arma usada para o bem no futuro. Imagine um cenário no futuro de inflação nas alturas, de colapso da Previdência, e num cenário onde os estados quebrem porque a dívida pública, inclusive é algo que eu até esqueci de falar, as outras gerações estão entregando uma bomba em cima da geração Z. A conta da dívida pública vai chegar e vai estourar na mão da geração Z. Ou seja, os estados vão quebrar, e não é só o Brasil ou os países da América Latina. No mundo todo a gente vê esse movimento de aumento da dívida pública. E o Bitcoin pode ser usado como uma salvação a tudo isso. Talvez com a adoção massiva do Bitcoin e o Estado deixe de arrecadar, ou simplesmente as pessoas ignorar a existência do Estado, ele tende a ser menos autoritário do que é hoje. Hoje a gente vê um movimento em direção ao autoritarismo sem precedentes. Se você vê os Estados Unidos, independente se é Trump, se é o Biden, a gente vê um controle do Estado cada vez maior em cima das pessoas, principalmente o controle monetário. A maioria das potências econômicas hoje, praticamente todas elas, ou quase todas, tem um plano de criar uma moeda estatal digital, e isso é extremamente perigoso. Ele faz o Drex no Brasil, não precisa resolver o problema de pagamento instantâneo, porque o Pix já resolveu. O pagamento cross-border tem muitas dúvidas se ele vai resolver de fato, porque para resolver de verdade precisaria ter o CBDC do dólar, né? Precisa ter o dólar digital. Mas ele pode resolver a questão do dinheiro programável, então no futuro você pode pensar num pagamento de Bolsa Família, por exemplo, que só pode comprar comida, ou se a gente tivesse o Drex na pandemia, você só podia comprar num raio de 5 km da sua casa, então você tem programabilidade nesse dinheiro, traz inteligência para esse dinheiro, e aí acho que você pode fazer mais coisas. E fora que se você traz um dinheiro programável como esse do Bolsa Família, quem vai estar comprando naquela lojinha que só aceita dinheiro, que provavelmente está fazendo evasão fiscal, vai ter que aceitar o Drex. Então você trabalha na evasão fiscal também. Olha o absurdo que esse cara está falando. Imagine o seguinte cenário. Está ocorrendo muitas manifestações contra o governo. E para controlar essas manifestações, o governo limita a quantidade de área que você pode gastar o seu dinheiro. Ou bloqueia tudo, pode chegar no ponto de bloquear tudo, ou então
a partir das 8 da noite você não pode gastar mais nenhum real. É extremamente perigoso você ter isso numa sociedade. Isso é ditadura. Isso é ditadura. Você limitar as pessoas por uma área onde elas podem gastar o próprio dinheiro. E isso é um verdadeiro absurdo. E o Bitcoin pode ser uma salvação contra esses autoritarismos. E uma coisa é certa, se os boomers estivessem no lugar da geração Z, fracassariam. Eles não aguentariam o tranco. Eles falam que na época deles eles conseguiam as coisas, mas aquela época era outra época. Naquela época você conseguia invadir um terreno. Vamos supor que você invada um terreno naquela época. Você conseguiria o terreno. Hoje em dia, hoje em dia o Estado cai em cima, derruba tudo, te prende, humilha a sua família. E naquela época eles praticamente ganhavam o terreno de graça, principalmente se a sua família tivesse certo poder aquisitivo e certa influência. E o que você tem que fazer é ignorar as críticas dessas pessoas que falam da geração Z e cuidar da própria vida. Se eles acham ruim que a geração Z não quer dar o sangue no trabalho, o problema deles, eles que se virem, até porque essa geração vai ser a maioria no mercado de trabalho e a gente vai competir com a geração alfa e com a geração beta, e eu duvido muito que essas outras duas gerações pensarão como as gerações anteriores e não como a geração Z no quesito dar sangue, no quesito dar o sangue no trabalho. Se você quiser dar o sangue no trabalho, abra o teu próprio negócio e vá em frente. Você não é obrigado a dar o sangue, a fazer o que não foi previsto no contrato porque o seu patrão quer. E não caia nesse papinho de que se você trabalhar fora do horário, se você fizer o que está previsto, o que não está previsto no contrato, você vai ser promovido, você vai ser elogiado, porque você não vai. Esses caras, eles não vão pensar nisso. Você acha mesmo que o cara na empresa preocupado em ter o máximo de lucro possível, ele vai se importar com você? De forma alguma. Se você não trabalhar do jeito que ele quer, ele te demite e depois contrata outra pessoa, porque hoje há muita demanda e pouca oferta para emprego. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, vamos fazer esse canal crescer. Clique nesse vídeo aí que está indicado na tela para você assistir mais vídeos como esse e até a próxima.